He is risen from the dead, and behold, he goeth before you into Galilee. There shall you see him. Lo, I have told you. Agora no capítulo 28 de Mateus, melhor dizendo, e começando com o versículo 7, nós lemos: E depois, imediatamente, e dizei aos meus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. It was the angel's message to the women, to Mary and the two Marys. It was on the first Easter morning. The glorious tidings had been rung out. Foi a mensagem do anjo às mulheres, para Maria e as duas Marias. Foi na primeira manhã de Páscoa. As gloriosas notícias haviam ressoado. When he lived here on earth, he walked as a man. He looked like a man. Yet all of his outward being as a man. Yet inwardly he was more than mankind. He was the Emmanuel. Quando ele vivia aqui na terra, ele andava como homem. Ele parecia um homem. Ele tinha todo sua aparência exterior como homem. Embora interiormente ele fosse mais que um gênero humano. Ele era o Emanuel. Today is the memorial of the greatest event that ever taken place in all the world. There never was a man outside of this man Christ Jesus who said, I have power to lay my life down and I have power to take it up again. Hoje é a memória do maior evento que já aconteceu em todo o mundo. Nunca houve um homem, fora deste homem, Cristo Jesus, o qual dissesse, eu tenho poder para dar minha vida e tenho poder para reavê-la. Confucius, yes, Mohammed and Buddha, many of the others were great philosophers, but when they died, that settled it. They were finished forever. They buried them, and that ended it. Confúcio, sim, e Maomé, e Buda, e muitos outros foram grandes filósofos. Mas quando eles morreram, isso silenciou. Eles terminaram para sempre. Eles os enterraram e aquele foi o fim. But this man has power to lay his life down and to raise it up again. The only person that could do it, the only one that has ever proved that he could do it. Mas esse homem tinha poder para dar sua vida e para reavê-la. A única pessoa que pôde fazer isto, o único que fez, que já provou que ele podia fazer isto. And now, there's been the fear of man down through the ages was death. Every man that come into the world always feared death. E agora, tem sido o temor do homem, através das eras, a morte. Cada homem que vem ao mundo sempre teme a morte. We've had Napoleons, we've had Hitlers and everything, but when it comes to the hour of death, every one of them shrinks. I've heard man speak and boast of great blasphemy things, but when it comes to death, everyone shrink back. Nós tivemos Napoleões, tivemos Hitlers e tudo mais, mas quando chega a hora da morte, cada um deles se acovarda. Eu já ouvi homens falarem e vangloriarem de grandes coisas, blasfemando, mas quando chega a morte, cada um recua. Bob Ingersoll, the great noted infidel, when he took his watch out and held it out to his folks and said, there is the God, I'll die in a minute from the stick of this clock. And after a minute passed, he never died. He made a great big ha-ha word and said, you see, there is no such a thing as God. Como Bob Ingersoll, o grande e famoso pagão, quando ele tirou seu relógio e mostrou para sua gente e disse, se Deus existe, eu morrerei em 1 minuto da batida deste relógio. Então, depois que o minuto passou, ele não morreu, ele soltou um grande ah e falou e disse, veja você, não existe tal coisa como Deus. But when, of course, that was only the fulfilled scriptures. The scripture said that scoffers come in the last days, and we have them. Mas quando, claro, aquilo foi apenas para cumprir as Escrituras. A Escritura diz isso, que escarnecedores viriam nos últimos dias, e nós estamos com eles. So, he said, I see there is no such a thing as God. But in the hospital room when he was dying, where many had gathered to see what would take place, he screamed, oh God, have mercy on my soul. Então ele disse, agora veja, não existe essa coisa de Deus, mas no quarto do hospital, quando ele estava morrendo, onde muitos haviam se juntado para ver o que aconteceria, ele gritou, oh Deus, tem misericórdia de minha alma. My father was a very personal friend to no intimate friend, rather to a noted infidel. And he said there is no such a thing as God. He cursed the very thoughts of God. His wife would hook up the buggy and go to church, and he would go out and plow his corn on Sunday and everything, just to show that there was no such a thing as God. Meu pai foi muito amigo pessoal ou melhor, não amigo íntimo de um famoso pagão. E ele disse, não existe tal coisa como Deus. Ele amaldiçoava os próprios pensamentos de Deus. Sua esposa enganchava a carroça e ia para a igreja. E ele saía e arava seu milho no domingo e tudo mais, apenas para mostrar que não havia tal coisa como Deus. One day he just put up his wheat and got it all shocked up, lightning struck it, burned up. Got out there and raised his hand and cursed the very thoughts of God. And when he did, and lightning struck his barn where he had some fine racehorses and killed them every one. Certo dia, ele tinha acabado de ajuntar seu trigo e estava com ele todo amontoado. Um raio atingiu e queimou. Ele foi ali, levantou sua mão e blasfemou os próprios pensamentos de Deus.
E quando ele fez isto, então um relâmpago atingiu seu estábulo, onde ele tinha uns bons cavalos de corrida, e os matou a todos. And a few weeks after that, he set him with walking typhoid fever and died while my daddy helped hold him into the bed, and he screamed and cried. The devils of chains wrapped around him was coming after him and everything else. E poucas semanas após aquilo, ele manifestou febre tifoide. Morreu enquanto meu pai ajudava a segurá-lo na cama. E ele gritava e clamava. Os demônios com correntes enroladas em volta dele estavam vindo atrás dele e tudo mais. And when he went to go out, he called his family together, his little children. He said, "Don't you go the way that your daddy's gone, go the way your mother goes. For that's the only way of life." E quando ele estava para partir, ele chamou sua família, seus filhinhos. Ele disse, não vão pelo caminho que seu pai foi. Vão pelo caminho que sua mãe vai, pois esse é o caminho de vida. I have a book at home that gives the testimony of many outstanding men, such as one of the great queens of England and some of the other men. When they were stepping out into death, they screamed and cried. Eu tenho um livro em casa e contém o testemunho de muitos homens de projeção, tais como uma das grandes rainhas da Inglaterra e alguns outros homens. Quando eles estavam se aproximando da morte, eles gritaram e clamaram. The Queen Elizabeth of England said, "If I could only have, I'd give my kingdom. If I had 5 minutes more life, that I could make my repentance, my heart right with God." A rainha Elizabeth da Inglaterra disse, se eu pudesse apenas ter, eu daria meu reino se eu tivesse mais 5 minutos de vida, para que eu pudesse me arrepender e acertar meu coração com Deus. Another great noted man said, "I'm stepping out into darkness. I know not where I'm going." Outro grande homem famoso disse, eu estou entrando na escuridão, eu não sei para onde vou, eu podia... And another great atheist spoke and said, "There seems to be 2 walls," and I screamed and said, "Just an echo from wall to wall." That's all he could hear. He'd put off the day of salvation until it was too late. E outro grande ateu falou e disse, parece haver 2 muros. E eu gritei e disse, apenas um eco de parede a parede. Isto foi tudo que ele pôde ouvir. Ele havia colocado de lado o dia da salvação até que foi tarde demais. Now think of great noted man who died believing in our Lord Jesus Christ and His resurrection. I think of D.L. Moody at his death. God has said, "Why is this death?" He said, "This is my coronation day." Então eu penso em grandes homens famosos que morreram, crendo em nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. Eu penso aqui em D.L. Moody, em sua morte. Muito foi dito. Ora, isto é a morte? Ele disse, este é meu dia de coroação. And I thought when John Wesley, when he was dying, when Abraham Lincoln was shot and was bleeding to death, laying in a place. E eu pensei quando John Wesley, quando ele estava morrendo, quando atiraram em Abraham Lincoln e estava perdendo sangue morrendo, deitado em um lugar. I was passed by a museum over in Illinois here some time ago. I've seen an age-colored man with a little ring of white hair around his head walking around looking. After a while he stopped and the tears run down his cheeks. He backed off and started saying over a prayer. Eu passei por um museu aqui em Illinois há algum tempo atrás. Eu vi um idoso homem de cor com uma faixa de cabelo branco ao redor de sua cabeça, andando por ali, olhando. Após algum tempo ele parou e as lágrimas corriam pelo seu rosto. Ele se afastou e começou a fazer uma oração. I watched him for a few minutes. I was walking around too, so I walked over and I said, "Uncle, what's the matter? I noticed you're praying." He said, "Look, laying there." Eu observei por alguns minutos. Eu estava andando ao redor também, então eu me aproximei e disse, tio, qual é o problema? Eu notei que o senhor está orando. Ele disse, veja, colocado ali. Well, I looked laying there, and the only thing I could see was a dress. And he said, I said, "The only thing I see is a dress." But said, "Look, sir," he said, "beneath my coat is a scar of a slave belt." He said, "That's the blood of Abraham Lincoln." He said, "It's taking the blood of Abraham Lincoln to take that slave belt off of me." Bem, eu olhei ali, e a única coisa que pude ver foi um vestuário. E ele disse, eu disse, a única coisa que vejo é um vestuário. Mas, disse, veja, senhor. Ele disse, debaixo de meu casaco há uma cicatriz de um cinto de escravatura. Ele disse, e este é o sangue de Abraham Lincoln. Ele disse, foi necessário o sangue de Abraham Lincoln para tirar aquele cinto de escravatura de mim. I thought that it would excite a colored man because of the blood of Abraham Lincoln, because it taken a slave belt off him, off the blood of Jesus Christ to the believer when we look back to Calvary and see there that He taken the slave belt of sin from our hearts and freed us. That we've been talking about the last few nights. What a difference it is. Eu pensei, se isto emocionou um homem de cor por causa do sangue de Abraham Lincoln, porque tirou o cinto de escravatura dele, o que deveria o sangue de Jesus Cristo significar para o crente, quando relembramos o Calvário e vemos ali que ele tirou o cinto de escravatura do pecado de nossos corações e nos libertou, do que temos falado nas últimas noites. Que diferença é isto? Abraham Lincoln, when he was dying, he had an alternative. And when he was shot there in this great cathedral, and he was dying in his bed, he said, "Turn my face towards the setting of the sun." Abraham Lincoln, quando ele estava morrendo, ele teve um ultimato. Mas quando atiraram nele ali, nesta grande catedral, e ele estava morrendo em sua cama, ele disse,
vire minha face em direção ao pôr do sol. The sun was going down that evening. Lincoln was breathing, the blood gurgling in his lungs. He'd always trusted God. He said, hold up my hand. And he held his hand. He said, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. As he bowed his head and gave up his spirit. O sol se punha no entardecer, Lincoln estava respirando e o sangue estava borbulhando em seus pulmões. Ele sempre confiou em Deus. Ele disse, levante minhas mãos. E ele levantou sua mão. Ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, enquanto inclinava sua cabeça e rendia o espírito. Paul Rader, a bosom friend of mine, wrote my theme song, Only Believe, when he was dying under, he just leaned his head over on the shoulder of my manager, Mr. Baxter. He'd been a great gallant man who had traveled the seas and the overseas and everything, and he got mixed up out there and got mixed up with some fundamentalists, and his message had just worried him to death. Paul Rader, um amigo meu do peito, que escreveu o hino que é meu tema, Somente Crer. Quando ele estava morrendo, ele havia inclinado seus ombros, a cabeça no ombro de meu administrador, Sr. Baxter. Ele tinha sido um grande homem corajoso, que tinha viajado pelos mares e no estrangeiro, e tudo mais. E ele se atrapalhou com os fundamentalistas, e sua mensagem simplesmente o preocupou até a morte. And when he was dying, he was laying in the room, and death was struggling up close, and here's the real victory of a man. He was always a great cut-up Paul was, as many of you knew him. E quando ele estava morrendo, ele estava deitado em um quarto e próximo da morte, com grande dificuldade, já próximo do fim. E aqui está a verdadeira vitória de um homem. Ele sempre foi um grande brincalhão, Paul foi, como muitos de vocês o conheceram. They had the quartet from the little Booty Bible Institute down there, and they had the shades all pulled down around the windows when he was going. He raised up, looked, and shook his head. He said, "Who's dying? You're I." I said, "Raise them curtains and sing me some good lively resurrection gospel songs." Eles tinham um quarteto do pequeno Instituto Bíblico Moody lá e haviam puxado todas as cortinas ao redor das janelas quando ele estava para partir. Ele levantou, olhou, ele balançou sua cabeça e disse, quem está para morrer, vocês ou eu? Disse, levantem essas cortinas e me cantem uns bons hinos evangélicos alegres de ressurreição. And when we began to sing like that, he said, "Where's my brother Luke?" His brother Luke went with him like my boy does with me and so forth. E quando eles começaram a cantar assim, ele disse, onde está meu irmão Lucas? Trouxeram seu irmão. Lucas saía com ele como meu filho sai comigo, e assim por diante. Luke was in the next room crying. Luke come in, a great big wide-shouldered man, probably you know him. Him and Moss Sunday and all of them were there. When he turned around, he took Luke by the hand and said, "Luke, we've come a long ways together, but think of it, in 5 minutes from now I'll be standing in the presence of Jesus Christ, clothed in his righteousness." Lucas estava no outro quarto chorando. Lucas entrou, um grande homem de ombros largos. Provavelmente vocês o conhecem. Ele e a Moss Sunday, e todos eles estavam ali. Quando ele virou, ele tomou a mão de Lucas e disse, Lucas, nós passamos por muitas coisas juntos, mas pense nisto. Daqui a 5 minutos, eu estarei na presença de Jesus Cristo, vestido com sua justiça. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, with partings leave behind us footprints on the sands of time. Vida de grandes homens nos faz lembrar que podemos tornar nossas vidas sublimes, e com a partida deixar detrás de nós pegadas na areia do tempo. Footprints that perhaps another sailing over life's solemn main, when a forlorn and shipwrecked brother seen shall take heart again. Pegadas que talvez outrem, velejando no solene oceano da vida, um irmão abandonado e náufrago, ao vê-las, novamente cria ânimo. I think of the Psalm of Life, the great English poet Longfellow, when he wrote it, stood by his grave here a few months ago, and thought of his great poetry and what he gave to the world, and that Psalm of Life was one of my favorites. Eu penso no Salmo da Vida, o grande poeta inglês Longfellow, quando ele o escreveu. Eu estive em sua sepultura aqui há poucos meses atrás. Eu pensei em sua grande poesia e o que ele deu ao mundo. E aquele Salmo da Vida foi um de meus favoritos. Death always was a fear. Man feared it. Always from the beginning, way back, from the Garden of Eden, man feared death. A morte foi sempre um temor. O homem a temeu desde lá do princípio. Bem atrás, desde o Jardim do Éden.